Olá pessoal, bem-vindo ao nosso canal em mais uma aula. Hoje, geometria analítica. Nós vamos falar sobre o ponto médio de um segmento. Então, observando aqui, nós temos o segmento AB, ele está nesse plano cartesiano, nós já vimos em aulas anteriores, né? Então nós temos aqui o x de B, o y de B, o x de A, o y de A. O ponto médio será aquele ponto que se encontra no centro, né? No meio do meu segmento. Então ele vai ter também um x representando esse ponto, né? Que é a ordenada da abscissa, xm, um outro representando a da ordenada, que é o ym. Como calcula esse ponto médio? O ponto médio, ele tem dois elementos, ou seja, o par ordenado x e y. Então nós vamos ter que calcular separadamente o x e depois o y. O x vai ser o quê? Xm vai ser igual ao xb mais xa dividido por 2. Professor, mas isso é uma média aritmética básica, né? Soma os valores e divide pela quantidade de valores. Exatamente. Professor, mas de onde o senhor tirou essa fórmula? Então agora a gente vai ver de onde saiu essa formulinha aqui. Porque você olha isso aqui e você pensa assim, bom, não entendi como é que foi virar uma média aritmética normal de um segmento que tem pontos cartesianos. Então vamos lá, nós vamos ver aqui, xm e como chegamos a ele aqui do lado. Tá bom? Então, pessoal, continuando aqui, vamos agora fazer a dedução daquela fórmula do ponto médio. E aí a gente tem o seguinte, nós vimos lá, né, que nós tínhamos um segmento inclinado, tem o A, tem o B, e aqui no centro eu tenho o M, que seria o meu ponto médio. Esse ponto médio, qual é a característica dele? Por que ele é médio? Porque ele divide o segmento em duas partes iguais. Então ele divide essa parte e essa parte. Esse pedaço do segmento e esse pedaço tem que ter a mesma medida, senão não estaria no ponto médio. Então isso aqui tem a mesma medida desse aqui. Então vocês concordam comigo que se eu comparar os dois, as medidas têm que ser a mesma. Então nós vamos usar essa ideia de comparação, de igualdade dos dois lados, para poder descobrir a fórmula geral de encontrar o ponto médio. Claro que nós vamos fazer primeiro para x, encontrando para x, analogamente você descobre o y, que é a mesma coisa. Então aqui como é que ficaria? Eu tenho aqui, nesse ponto, esse ponto A ele tem x e y, para ordenar. Esse ponto B também tem x e y. E o ponto M também tem os elementos x e y. Nós vamos só usar o x. Vamos ver como é que ficaria aqui. Então o que eu tenho? Que xm menos xa é igual a xb menos xm. Professor, por que isso? Vamos de novo aqui. A, M e B. Se eu quero x, a distância daqui tem que ser igual a essa distância. Essa distância, ela é o x do M menos o x do A. Lembra da estrada? Se a minha estrada, eu saio do quilômetro 5, vou até o quilômetro 80, para eu saber quanto eu andei, 80 menos 5, 75. Então, para saber quanto mede esse pedaço, xm menos xa. Eu faço a diferença. E esse pedaço é a mesma coisa. xb, que é o destino, menos xm, que é a origem. Então a gente monta aqui a expressão. Fazendo agora a dedução disso, isolando o xm, que é o que eu quero encontrar, né? xm, menos está aqui para cá mais, xm, xb, xa vai ter que ir para o outro lado, então ele troca a operação matemática, vira mais xa, e aí agora nós vamos o quê? xm com xm, são dois xm's. xb, xa não muda, xb mais xa. Já posso apagar aqui, não interessa mais. Esse 2 passa dividindo, então xm igual a xb mais xa
tudo isso dividido por 2. Pronto. Deduzido a nossa fórmula. Logo, YM também vai ser YB mais YA dividido por 2. Então, concluímos que o ponto médio é definido por um paralelogramo. Então, o M, que é o ponto médio, ele vai ser x do M e y do M. E isso aqui define o ponto médio. Beleza? Não percam a nossa aula de exercícios sobre ponto médio. Vejo vocês lá. Tchau, pessoal. Obrigado.